Vamos voltando então. Então vamos agora, a gente vai para o nosso modelo definitivamente, tá? E para a gente criar uma floresta aleatória, a gente vai chamar o comando do sklearn. É o seguinte, ó, digita aí, ó, from sklearn, ponto. Nós vamos chamar o ensemble, tá? Aqui no português. Vamos importar dessa função o random forest classifier, que é a nossa floresta de aleatória, tá? Então o que a gente vai fazer? Ó? Vamos digitar uma variável, eu vou chamar ela de vou chamar de algoritmo de floresta aleatória. E eu vou chamar aquela função ali, ó, lá em cima, ó, random forest classifier. Tá? O que acabamos de fazer? A gente importou essa função da floresta aleatória, tá? E nós atribuímos ela a essa variável. O que isso quer dizer? Que a gente acabou de importar todo aquele conjunto de fórmulas da floresta aleatória. Lembra que eu mostrei lá no vídeo de entendimento da floresta aleatória, que tem todas aquelas ramificações? Então, basicamente, a gente incorporou todos aqueles conceitos matemáticos, estatísticos através dessa função. Então, a gente já fez essa importação. E aí a gente vai passar um parâmetro, tá? Você vai digitar o n igual, não, é n estimators igual a, vou pôr 500. O que isso quer dizer? Só deixa eu rodar aqui e ver se escrevi certo, escrevi. Deixa eu ver se aí o Colab abriu para mim aqui, ó. Então, aqui, gente, na floresta aleatória, existe todos esses parâmetros que nós podemos fazer, podemos mexer algumas coisas, tá? Por exemplo, números de árvores, o tipo de critério e uma série de outros parâmetros, tá? Random state também, overbowl, se você quiser ficar vendo o treinamento das árvores, etc. Aqui, o NEstimators é um número de árvores que o algoritmo vai criar para fazer o nosso teste. Por padrão, ele já vai ter 100, tá? Aí você fala, pô, se ele vai fazer vários testes, né? Vamos pôr, sei lá, 1 milhão, né? Para ele tentar achar a melhor árvore. Tá? Mas não necessariamente precisa de um número elevado de árvores, tá? Normalmente, eu uso entre 500 e sempre tem uma boa performance. Mais do que isso, acho difícil o algoritmo depois conseguir fazer árvores diferentes, ao menos que você tiver um conjunto de dados assim muito complexo com diversas variáveis de característica. Por exemplo, eu tenho 100 variáveis de característica. Aí acredito que vai ser colocar um número mais elevado de árvores. Mas no nosso caso, a gente tem três variáveis de característica, né? E a gente quer fazer uma classificação de 3 variáveis. Então, eu acredito que 500 é mais do que suficiente, tá? Então, ali a gente está fazendo a criação do modelo e agora a gente vai aplicar todas essas fórmulas matemáticas no nosso conjunto de dados. Então, o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai chamar essa função, algoritmo de floresta aleatória. Vamos chamar o comando fit. O que quer dizer o comando fit? Ó? Ele já apareceu para mim aqui, ó, que ele vai precisar do parâmetro x e o y, que é nossas variáveis de característica e nossas variáveis de previsão. O comando fit ele vai pegar todo esse conjunto que a gente importou aqui, né, que a gente definiu, e ele vai aplicar sobre os nossos dados. Basicamente é aqui que nós vamos treinar o nosso modelo, tá? Simples assim. E o que a gente vai fazer? Vamos passar os parâmetros, vamos passar o x treinamento, lembra lá que a gente fez a divisão dos nossos dados, e o y treinamento. Aí você fala, ah, mas e os outros, os de teste? Os de teste a gente vai usar mais pra frente, tá? Que é a parte de teste. Por enquanto a gente só vai usar a parte dos nossos dados de treinamento. Então segura o Shift e aperta o Enter. E está aí. Acabamos de treinar uma floresta aleatória, tá? Simples assim, tá, gente? Então o que isso acabou de acontecer aqui? Ele acabou de pegar, o algoritmo acabou de pegar os nossos dados, né? Aplicou lá 500 árvores de decisão, tá?
Foi mexendo em diversos parâmetros e ele encontrou a árvore que melhor se adaptou ao nosso conjunto de dados, ou seja, a árvore que teve a melhor classificação, né, na questão de assertividade do nosso algoritmo. Então, acabou de acontecer isso por trás do algoritmo. Por isso é importante você entender o conceito, que aqui ele gerou 500 árvores de decisão e ele encontrou a melhor árvore. Então, a melhor árvore, ele pegou ela, basicamente escolheu ela por ter acertado mais e definiu no nosso algoritmo. Tá? Para não ficar muito extenso, eu vou encerrar aqui e depois a gente vai medir a acurácia do nosso modelo. A acurácia, no caso, é a assertividade, tá bom? Então, eu te vejo aqui na próxima.